É isso aí, gurizada. Nós falaremos agora, então, sobre as danças tradicionais, de forma bem simples, tá? Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender de arrancada. A origem das danças tradicionais. As nossas danças tradicionais, elas não surgiram junto com o movimento. Tá? Na verdade, o movimento, ele surgiu através de um senhor que todos vocês conhecem, né, chamado João Carlos Dávila Paixão Cortes, e o Paixão, ele se mudou do interior para cá, para estudar. Para quem não sabe, o Paixão, ele é formado, né, ele é agrônomo, e quando ele se mudou para cá, lá do interior, ele usava bombacha, ele tomava chimarrão, ele usava lenço, camisa, e aqui, Porto Alegre, estava numa vibe muito europeia. Estava na época do fraque, estava na época ali da cartolinha, da bengalinha, bondinho elétrico, aquelas coisas todas. Então, as pessoas acabavam olhando para o Paixão de uma forma... Esse cara aí. Geralmente quem andava piochado era o peão, né? Era o trabalhador, era o cara que prestava um serviço para o cara que tinha dinheiro naquela época. Então o Paixão encontrou mais alguns semelhantes ali, que estavam passando pela mesma situação que ele, e juntos eles disseram, não, quem sabe a gente não fica num lugar só, a gente não vai ali, vamos se encontrar naquele lugar ali para a gente dar início a isso aí, para a gente conseguir fazer o que a gente gosta sem que ninguém nos julgue. E assim começou o nosso movimento tradicionalista. E aí logo em seguida, eles fundaram o 35 CTG, que é o primeiro CTG, é a primeira entidade criada com esse fim. Porque a gente tem outras entidades, por exemplo, a União Gaúcha, tem anos. Porém, a União Gaúcha era um clube antes. Depois veio se tornar uma entidade tradicionalista. Então, a primeira entidade fundada com esse fim foi o 35 CTG. Em 1949, eles fizeram uma viagem para o Uruguai, no Dia de la Tradición Uruguaia, em Montevidéu. E aí eles chegaram lá com suas vestimentas, a pilcha, as prendas de vestido, coisa mais linda do mundo. E chegaram lá e eles encontraram vários tipos de cultura diferente. E todas elas tinham danças. E até que chegaram para o Paixão e perguntaram, e que bailam ustedes? E o Paixão disse que nós não bailamos nada, nós não trouxemos nada para mostrar. E foi a partir dessa viagem, em 1949, que o Paixão se mordeu, voltou para o Rio Grande e disse assim, não, agora nós vamos atrás. E ele e o Barbosa Lessa partiram em busca de registro. Eles já tinham escutado falar. E uma dança aqui, uma dança ali, uma dança colar. E aqui, ó, nesse trecho lá. Esse é o trecho de uma entrevista que eu vou ler para vocês. Ó. Wagner. Na literatura já havia registros, mas como executar, não. Eu dançava o shot, como danço até hoje. Outro dançava a mexeira. Procuramos os livros. Cezimbra Jacques escreveu que o gaúcho dançava, puxava o sapateio e não sei o quê. Mas onde é que está? Então decidimos procurar e fazer fichas. Fizemos levantamento de tudo que tinha sido publicado, mas não sabíamos como dançar. Fomos para o interior por conta própria. Eu chegava em boliche, puxava a conversa e alguém dizia, mas aqui tem um velho que toca muito bem. Lá na beira do mato tem um senhor que eu vi sapatear um dia numa festa. Imagina o questionário que a gente fazia às vezes. Às vezes, o depoente nos olhava atravessado. O que esse cara quer saber da minha vida? Até que o sujeito se levantava e fazia o passo da dança que conhecia. No início, eu não tinha nem gravador. Depois, levava um gravador antigo que pesava 10 quilos, emprestado pelo professor Enio Freitas de Castro, do Instituto de Belas Artes. Era gravador com fita de papel. Qualquer coisa rompia e tinha que emendar. Depois de gravar, era preciso voltar a fita para ver se tinha ficado registrado. As pessoas ouviam e diziam, é isso mesmo, é certo o que esse senhor está dizendo. E ele mesmo que tinha dito. João Carlos Dávila Paixão Cortes. Então, pessoal, esse fragmento aqui é o que ilustra o trabalho que foi resgatar essas danças para que hoje a gente possa estar aqui numa quinta-feira conversando sobre elas. Então a gente só está aqui hoje conversando sobre isso porque o Paixão pegou um gravador de 10 quilos e se tocou Rio Grande adentro. Porque lá naquele canto ele escutou que tinha um senhor, imagine, nós estamos falando da década de 50, um senhor de 60 anos naquela época nasceu em 890. E quando ele era criança, ele ouviu a avó dele dançando tal coisa. Então a avó dele dançou no início dos anos 1800. Vocês estão entendendo o quão longe a gente vai com tudo isso? Nós estamos em 2024
e a gente está resgatando algo, a gente está retratando algo que era feito em 1800, há 200 anos atrás. É isso que eu sempre digo para os meus alunos. No momento que tu pisa no tablado, esquece o teu nome, esquece a tua data de nascimento, esquece onde tu tá. Tu tem que entrar numa máquina do tempo e te transportar imediatamente para 200 anos no passado. Porque é isso que a gente está retratando. E essa, pessoal, é a diferença entre folclore e projeção folclórica. O folclore é algo que nunca morreu, nunca deixou de ser executado, nunca deixou de ser feito. A gente tem várias danças aí, sul-americanas, principalmente, na cultura peruana, cultura chilena e até na uruguaia, de danças que nasceram e foram cultivadas e são cultivadas até hoje. Porém, as nossas não. As nossas danças, elas tiveram uma interrupção. Elas tiveram um tempo que elas morreram. E foi preciso que o Paixão fosse lá, pegasse os fragmentos, colocasse no manual, e ele mesmo acabava completando algumas lacunas. Porque, por exemplo, o senhor lá, ele não lembrava exatamente como era o passo. Ele dizia, não, mas aí eu me lembro que a minha avó colocava o pé para frente, daí ela abria, fechava, depois ela girava assim, e essa era a dança do pezinho. E aí o Paixão conseguiu organizar isso aí e colocar mais algum fragmento. Eu acho que a nossa reunião vai acabar. Quando acabar, a gente vai ter que abrir outra reunião, né? Pessoal que é mais penteado no Zoom aí. Mas vamos seguir aqui enquanto a gente tem tempo. Aí o seguinte, é isso que vocês têm que fazer. Wagner. Oi. Desculpa atrapalhar, mas eu acho que é o Bruno que está com o microfone aberto. Eu não sei se é, aqui parece verdinho, não estou muito ligada no Zoom, mas às vezes atrapalha o barulho. Dá um eco, né? Mistura a voz. Quando tu começou a ler antes, Wagner, eu pedi a palavra para falar isso, e aí tu começou a ler, eu não quis interromper. Tá. Mas é perfeito, Ana. Fechou aí? Não sei se ele fechou aí, não consegui ver. Deixa eu ver aqui, cadê o homem? Ele fechou. Tudo fechadinho, fechou todos. Vamos voltar lá, peraí. Aqui, achei. Vamos lá. Volta meu negócio aqui, tchê. Agora não volta o meu negócio aqui. Aqui, ó. Volta, tchê, pra tela. O negócio não quer voltar pra tela. Pera aí que eu tô fazendo o troço voltar pra tela aqui, ó. Aí. Pera aí, deixa eu interromper a compartilhamento. Aí, e compartilhar de novo. Aí, agora foi. Voltou pra tela, né? Aí. Show de bola. Aqui no cantinho, pronto. Feito, Carreto. Vamos lá, então. Pessoal, até aqui tranquilo, né? Vamos seguir. Seguinte, ó. Aqui, nós temos a questão dos ciclos coreográficos, tá? Os ciclos coreográficos foi uma maneira que o Paixão usou para ele encaixar e dividir as danças tradicionais, tá? Ele começou separando por gerações coreográficas, primeira, segunda, terceira e quarta geração, tá? O segmento do campesino trabalha muito com essa nomenclatura de geração coreográfica, tá? E o segmento do Enarte, que é o segmento que acredito que a maioria aqui é o que trabalha por ciclos. Ciclo do fandango, minueto, contradança e pares enlaçados. As danças são divididas nesses 4 ciclos aí, tá? Esses 4 ciclos é onde se encaixa cada uma das danças. Não tem nenhuma dança que não esteja nesses 4 ciclos aí. E agora a gente vai tentar se localizar e entender o que cada ciclo quer nos dizer. O ciclo do fandango, tá? A primeira geração coreográfica. Ele tem por características, ó, o vivo, o alegre, o envolvente, o galanteio e a sedução. Então, assim, quando vocês forem passar para os alunos de vocês que eles precisam ser vivo, alegre e envolvente, eles vão perguntar, como? Como que se faz isso? Para eu ser vivo numa dança, eu preciso de 2 coisas. Em primeiro lugar, movimentos vivos. Então, eu vou fazer um palmeio do maçanico, eu não posso fazer assim. Eu preciso fazer assim, vivo, amplo, amplo.
Eu vou me deslocar daqui até ali, eu não posso ir me arrastando. Eu tenho que ir com movimentos vivos. Então é a vivacidade corporal. Vou fazer um sapateio, eu não posso fazer ele no chão. Eu tenho que fazer ele para cima. Isso demonstra vivacidade corporal. E eu tenho outra forma de demonstrar vivacidade, que é através do canto. Não adianta nada eu estar fazendo aquele sapateio mega vibrante e eu não estar cantando o Tatu com Volta no Meio. Eu preciso cantar em voz alta. Porque se eu não cantar em voz alta, eu não estarei sendo 100% vivo. E para eu cumprir esse primeiro quesito aqui da vivacidade, eu preciso ter movimentos amplos e uma vivacidade sonora no canto em voz alta. Tranquilo até aí? A vivacidade a gente vai encontrar em vários momentos, vocês vão ver. Quando eu pergunto para os meus alunos, como vocês acham que se demonstra a vivacidade? 99% deles me respondem, sorrindo, professor. Não. O sorriso entra aqui, ó, no alegre. Então, eu preciso sorrir, claro que eu preciso, mas o sorriso não tem nada a ver com vivacidade. Vivacidade é expressividade. Expressividade corporal e sonora, através do canto. E a alegria é o sorriso, né? Aqui, bem tranquilo. Aí nós chegamos no envolvente. Pessoal, o envolvente, ele é muito simples de se entender, mas ele é mais complicadinho de se executar. O envolvente, ele é simples, é não tirar o olho do par. Eu não posso tirar o olho do meu par. Eu não posso largar o meu par no Tatu com Volta no Meio na posição inicial e virar pro cara lá, opa, e cumprimentar o cara lá do outro lado. Aí eu perdi o envolvente. A minha atenção tem que ser com o meu par. O peão com a prenda e a prenda com o peão. Não pode desviar o olhar para a lateral. Enlacei o par para fazer o Chico sapateado, para fazer o valsado do tatu, é olho no par. Não posso estar enlaçado com o par aqui e olhando para o lado, cuidando da formação, como muita gente faz. Se eu fizer isso, eu perco o envolvente. E se eu perder o envolvente, eu não cumpro essas características que estão aqui. E se eu não cumprir as características que estão aqui, os tiozinhos da caneta nos descontam no rodeio. Então eu preciso cumprir essas características que estão aqui. O galanteio e a sedução são as armas e as ferramentas que o dançarino tem para conquistar o peão. Conquistar o peão não, conquistar o par. Porque o peão conquista a prenda e a prenda conquista o peão. Então o fandango, ele é uma dança de conquista. Tatu de castanholas, tirana do lenço, tatu com volta no meio. Todas essas danças que têm sapateio e sarandeio pertencem ao ciclo do fandango. Então, aonde eu estiver sapateando e sarandeando, eu tenho que adotar essas características que estão aqui. Aonde eu estou sapateando e sarandeando, eu estou no fandango. E aí eu preciso ser vivo, ser alegre e ser envolvente. E além disso, ter os trejeitos galanteadores do peão e os trejeitos sedutores da prenda. Claro que essa parte do galanteio e da sedução, ela dá uma variada conforme a categoria. A gente não pode pedir para uma menina de 10 anos seduzir um peão, né? Então, ela dá uma variada. A mirim e a categoria mirim, principalmente, de mirim para baixo ali, ela é mais na vivacidade mesmo. Ela ganha mais na vivacidade. Essa parte do galanteio e da sedução, ela não entra muito. A partir da categoria juvenil, o peão já precisa ter trejeitos mais galanteadores. E aprenda olhares mais desafiadores. Olhando o peão, analisando o peão. Será que esse peão merece o meu sarandeio? E o peão tentando conquistar aquela prenda ali. A partir da categoria juvenil, isso já é observado. As características do ciclo do fandango aqui, ó, é onde é mais importante a nossa questão de entender sobre o vivo, o alegre, o envolvente, essas três características. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu passar lá para a quarta geração, ó, o ciclo dos pares enlaçados, tá? Aqui a gente tem as mesmas três características, ó, vivo, alegre e envolvente. São as mesmas características que a gente tem lá no fandango. A diferença está onde? Está justamente no galanteio e na sedução. Então ela está justamente no sapateio e no sarandeio. Aonde eu tiver sapateio e sarandeio, eu estou no ciclo do fandango. Eu preciso ter um algo a mais, um diferente, tá? Quando eu estou no ciclo dos pares enlaçados, eu só preciso ser vivo, né? Movimentos amplos, canto em voz alta. Preciso ser alegre, sorrindo, facial de satisfação e sorriso. E preciso ser envolvente, olhando o tempo inteiro para o par. Quando eu estou no ciclo dos pares enlaçados, eu preciso disso. Quando que eu estou no ciclo dos pares enlaçados? Quando que eu preciso adotar essas características? Basicamente, quando eu estiver tocando no meu par. Ou seja, quando eu estou enlaçado, né, tá subentendido, né? Se eu estou enlaçado, eu estou no ciclo dos pares enlaçados. Então aqui tá morta a cobra. Estou enlaçado com o meu par, é o olho no meu par, acabou a história. Não olho para lugar nenhum.
Eu não tiro o olho do par. Aí nós vamos voltar naquela primeira conversa que a gente teve, que é a relação da dança que a gente faz em 2024 com a época que nós estamos retratando. Nós estamos retratando 200 anos atrás. Pensem comigo, 200 anos atrás, não era bem assim para um homem tocar numa mulher. Não era bem assim. A coisa era muito difícil, era muito complicado. Então, cada mínima oportunidade que o homem tinha de tocar na mulher, seja enlaçado ou seja simplesmente pegando na mão dela, o homem tinha que aproveitar aquilo ali. Então, tu acha que o homem, naquela época, 200 anos atrás, ele ia tocar numa mulher e olhar para o lado e conversar com o amigo dele? Claro que não. Então, toda vez que nós estivermos tocando no nosso par, a gente tem que estar envolvente. Toda vez que a gente toca no nosso par, a gente tem que estar envolvente. Aí nós temos algumas pequenas exceções à regra, tá? Como, por exemplo, a dança do Anu. Por quê? A dança do Anu, ela é de segunda geração, ó. Minueto. O minueto, o que ele é? O minueto, ele é elegante, cerimonioso e revestido de mesuras. Isso significa o quê? Que o minueto, ele não é vivo e ele não é envolvente e nem descontraído. Ele é elegante. Muita gente confunde elegante e cerimonioso com sério. E são coisas diferentes. Não tem nenhum momento de nenhuma dança tradicional que a gente é sério. Isso não existe. O sorriso e a cara de satisfação tem que estar presente 100% do tempo de quem está dançando. Afinal, nós estamos dançando. A dança é uma ação de quem está feliz. Ninguém dança se não está feliz. Então, a gente tem que estar sorrindo o tempo inteiro. A diferença é que, enquanto no shot carreirinho, eu vou sorrir muito grande, cantar e abrir a boca e fazer expressões, aqui no minueto eu vou ter um sorriso mais contido, mais elegante. Aquele sorriso de quem tem uns 2 milhões na conta, sabe? Eu não sei, mas diz que é assim. Daquele sorriso assim de quem não tem preocupação, sabe? Ah, tô bem, sabe? Então, assim, ó, é aquele sorriso tranquilinho, não é aquela coisa, sabe, grandiosa, exagerada, que a gente precisa, em alguns momentos, ter também. Mas aí se encaixa em outros momentos. Aí, por exemplo, o passeio do Anu, aquele que a gente faz, a gente tem uma liberaçãozinha de olhar para frente enquanto a gente está conduzindo o par. Mas a prioridade é o par. Então eu vou estar olhando para o meu par e daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha para frente e vou voltar para o meu par. Por quê? Porque no ciclo do minueto não tem como característico o envolvente. Então eu tenho essa liberação de olhar um pouquinho para o lado. Por quê? Porque eu também estou dançando uma dança de fila. E a dança de fila, ela é uma dança de pares dependentes. Então as danças de pares dependentes, elas assumem automaticamente isso aqui, ó. As características da contradança. A contradança é vivo, alegre e descontraído. O vivo e o alegre nós já entendemos o que é. O descontraído, ele é o oposto do envolvente. Ou seja, enquanto no envolvente eu preciso manter a relação com o meu par 100% do tempo, no descontraído eu consigo uma liberação momentânea para interagir com os outros pares. Isso na prática, onde se aplica? Tem 2 momentos que eu gosto de ilustrar bem a questão do descontraído da contradança, que é na formação do maçanico e na formação do caranguejo. Essas 2 danças, caranguejo, por exemplo, peguei meu par, larguei na roda ali. No que eu cumprimentei o par na roda, o que eu faço? Eu converso com quem está do lado. Ô, Gaúcha, tá bonita essa dança, e aprenda também, dá uma olhadinha pro lado. Nesse momento a gente, além de descontrair com quem está do lado, a gente também dá uma olhadinha na roda, né, para ver se a roda tá certinha, se eu não tô muito fechado, se eu não tô uma distância muito grande. Mas por que eu posso fazer isso no caranguejo e não posso no volta no meio? O volta no meio eu não posso largar minha prenda aqui e opa, meu galo. Não posso fazer isso, porque o volta no meio é envolvente. E o caranguejo é descontraído. É simples. Então, a partir do momento que a gente entende aonde cada dança se encontra, a gente consegue entender melhor como que a gente vai interpretar ela. Ah, mas, professor, aonde eu vejo isso? As características de cada dança, como é que eu sei que o caranguejo é contradança, que não sei o quê? A gente sabe aqui, ó. Ó. Esse é o manual das danças tradicionais. Se eu abrir o caranguejo aqui, ó. Olha aí, rapaz, tô bem, abri direitinho o caranguejo. Ó, abri o caranguejo. A primeira estrofe do caranguejo. Dança de pares dependentes e em conjunto, com algumas características das contradanças. Muito popular em todo o país, havendo referências sobre a mesma desde o século tal. Então vocês viram que aqui
Aqui no descritivo do caranguejo, aqui em cima, ó, já tem ali aonde essa dança se encaixa. A qual ciclo essa dança pertence, tá? Então, assim, gente, a partir do momento que eu entendo essa diferença, eu consigo instruir melhor os meus alunos a dizer assim, ó, aqui tu pode olhar para o lado, aqui tu não pode. Ah, professor, mas como assim? Por que eu não posso? Porque tu está dançando uma dança que pertence ao ciclo do fandango. O ciclo do fandango, ele é envolvente. Eu preciso ter relação com o meu par. Eu não posso tirar o olho do par no valsado, do chico sapateado, porque ali eu estou no ciclo dos pares enlaçados. Então, eu preciso ter essa informação para poder transmitir para os meus alunos. Aqui, gente, eu só preciso trazer um adendo aqui para vocês. Essa frase, ela diz assim: o autêntico dançarino traz consigo de berço ou aprende os movimentos coreográficos originais da dança e os esquece, para então, despido da obrigatoriedade e rigidez da forma, do espaço e do movimento, começar verdadeiramente a bailar. Isso aí é uma frase do Paixão Cortes, que tem nesse livro aqui. Tá? Esse livro aqui, ó, se vocês conseguem ver, Bailes e Bailares, do Paixão Cortes, tem essa frase aí, eu gosto muito dessa frase, ela tá bem no início do livro. Se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui tem a foto do seu Paixão, e aqui tem essa frase que eu coloquei para vocês, ó. É bem no início do livro. Esse manual aqui é um manual muito interessante. Nesse aqui, tem algumas danças que não tem nesse daqui. Porque essas danças aqui são apenas as danças do Lenart. E aqui a gente tem algumas outras danças do estilo campesino, que não entram no Lenart. E aqui nesse manual, esse manual ele tem, além dos passos e descritivo todo da dança, ele tem imagens do Paixão entrevistando as pessoas, imagens daquela época, e os relatos das pessoas. Por exemplo, seu Paixão do lado da Dona Maria, num sítio em Cruz Alta, conversando sobre a dança do pezinho em 1962. Um exemplo. Então tem tudo nesse manual, um manual muito interessante. Mas essa frase que está aqui, ela demonstra qual era a ideia do Paixão ao trazer as danças tradicionais para nós. A gente foi colocando, incluindo algumas questões para fins de competição, para fins de avaliação. Porém, o que o Paixão queria era isso aqui, que as pessoas entendessem o larará da coisa, e elas entendessem que o maçanico, tu vai para lá, tu vem para cá, tu gira e bate palma. Mas não que essa palma tem que estar na altura do ombro, que o pé de apoio do maçanico não pode mexer. Essas coisas que a gente foi sendo obrigado a incluir para fins de interpretação, não era bem essa a ideia do Paixão. E isso ilustra bem nessa frase aqui. Vou dar um exemplo do vídeo que a Paula me mandou, da chimarrita, que o pessoal executava a chimarrita ali um pouquinho diferente. E aí, eu pergunto para vocês, está errado aquilo ali? Não está errado. Não está errado. A categoria pré-mirim e as outras invernadas de base, gente, uma avaliação de uma pré-mirim, ela não pode cobrar o pé de apoio, ela não pode cobrar a altura da palma, ela não pode cobrar isso. A criança, ela tem que, em primeiro lugar, ela precisa se apaixonar por isso aqui. Ela precisa gostar disso aqui, para que a gente consiga ter ela conosco por mais tempo. Como é que ela vai gostar se o professor está dizendo, tu não pode mexer o pé de apoio, professor, eu como terra, eu nem sei o que é pé de apoio. Então, se a criança pegou a mãozinha do par, foi para lá, veio para cá, girou e bateu palma, ela está dançando o maçanico certo, conforme o seu Paixão queria. Então, eu não trabalho com pré-mirim competitiva. Eu não gosto de trabalhar com pré-mirim para competição. Não gosto, porque ninguém entra numa competição para perder. Começamos por aí. Então, se eu vou trabalhar um grupo para competir, eu vou querer limpar aquele grupo, deixar aquele grupo perfeito. Só que como é que eu vou fazer isso com uma criança de 8 anos, de 7 anos? É muito complicado, gente. Então, eu acredito que a pré-mirim deva servir para isso. Para uma base, uma escola, para quando ela chegar na mirim, aí um pouquinho mais madura, um pouquinho melhor preparada, a gente consiga incluir a competição na vida daquela criança. Porque senão a gente perde. Eu já vi muita criança se perder no CTG porque não aguentava as cobranças do professor, porque tinha que ser assim, o pé assim, a mão é assim, e isso é muito mais comum do que a gente pensa. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse materialzinho aqui? Agora é a hora das perguntas. Gostaria que viessem as perguntas. Wagner, posso começar? Por favor. Querido, eu queria entender se você tem um material, um tutorial que diga, por exemplo,
achei muito rica a tua fala, que o grupo mirim não pode ter galanteio. Uhum. O galanteio começa da jornada juvenil, porque o juvenil já muda, tá? Cara, achei muito bacana essa parte, tá? Eu não sei se tu tem, mirim pode fazer assim, não pode, juvenil já entra nesses ciclos, enfim. Assim, ó, a gente tem por base muito também o que a atual equipe do Enarte trabalha. Conforme troca a presidência do MTG e troca a diretoria, acabam trocando alguns avaliadores. E podem entrar e sair avaliadores com filosofias diferentes, tá? Algumas coisas são consenso geral. Mas outras mudam de avaliador para avaliador. Mas, assim, algumas coisas a gente tem que ter também bom senso. Dá um exemplo. Tirana do Lenço. Tirana do Lenço é uma dança de conquista. A Tirana do Lenço, ela tem, nas suas figuras, interpretações diferentes. Tem uma das figuras que se chama aproximação e fuga. Nessa aproximação e fuga é quando o peão faz a castanhola ao redor da prenda e a prenda foge do peão. Nisso aqui, o peão precisa avançar para cima da prenda. E a prenda foge do peão, marota e brejeira. Então, assim, tu imagina isso numa mirim? Não tem como. Não tem como, entende? Não tem como o peão avançar, um piá de 10 anos, avançando numa prenda e a prenda fugindo. Não dá, não encaixa, não fica legal. Sabe? A coisa fica vulgar, a coisa passa do inocente. E a criança, eu já escutei essa pergunta muitas vezes. Professor, mirim pode dançar a Tirana do Lenço? A mirim pode dançar o que ela quiser. Ela pode dançar a Tirana do Lenço se ela quiser, não tem problema, tá ali, a dança ali. Só não é legal. Não é legal, sabe? Não é legal. Aí eu vou dar um outro exemplo. A Tirana do Lenço não tem como fazer, não tem como executar a Tirana do Lenço sem essa malícia. Tirana do Lenço é uma dança maliciosa, né? Ela é uma dança que ela tem um temperinho ali. Ela tem, tanto que é muito difícil tu dançar uma Tirana do Lenço com uma prenda ou um peão que tu não tenha uma certa afinidade. É uma coisa muito complicada, assim. A gente sempre procura casar um par no início do ano e manter aquele par. Já cansei de ver, assim, daqui a pouco uma prenda que tá meio dificultosa, tá errando um sarandeio, mas a gente insistir que ela dance porque ela deu química com aquele peão dela. E aí a interpretação subiu, entendeu? Então, a Tirana do Lenço é uma dança muito delicada, assim. Claro, o artista, quando ele tá mega acostumado, ele vai ali, quem aparecer na frente ali, ele vai-se embora e vamos lá. Mas, assim, Tatu de Castanholas. O Tatu de Castanholas é uma dança de fandango, é uma dança que não tem letra, porque tem um detalhe muito importante sobre o fandango, que eu não falei, até eu preciso incluir nos slides ali, que é o seguinte: o fandango não tem conversa. Não se fala no fandango. Mas por quê? Uma pergunta para vocês. Nós estamos num bar, uma mesa de bar, tomando uma água e comendo um petiscozinho, e nós estamos todos conversando sobre tudo, sobre futebol, sobre dança. Nós estamos num ambiente descontraído, não estamos? Estamos num ambiente de descontração. E a descontração, ela não faz parte do fandango. Então, a conversa, ela caracteriza descontração. Então, sempre que eu estou conversando, eu estou descontraído. Porque é uma conversa. Opa, como é que tu tá? Olha só, e tal. Então, eu não converso no fandango, em momento algum. Só o que eu posso fazer no fandango é cantar, quando tem letra. Então, no caso do tatu com a tatu com volta no meio, que tem letra, aí eu canto. Eu vim pra contar história, porque eu tô cantando a música que o cantador está cantando. E eu tô usando isso para galantear minha prenda. Agora, o castanhola. Começou o tatu de castanhola. Eu tô aqui, opa, minha prenda, olha só, que bonito esse sarandeio. Eu tô descontraindo com ela. Eu não tô galanteando ela. Muito pelo contrário. Tô trocando uma ideia com ela. E isso é descontração. Então, a gente não conversa no fandango, de forma alguma. E aí, como que um peão mirim, que aí já é uma dança bem comum em mirim, né? Que é o tatu de castanhola. Como que um peão mirim vai galantear a prenda sem poder conversar no tatu de castanhola? É complicado, né? É bem complicado essa questão. E a questão é, não vai. Ele vai sorrir e ele vai se mostrar para ela. Ó, uma mostradinha aqui, pronto. E a prenda vai dar uma olhadinha pro peão, mas sempre procurando manter a inocência da criança. Criança tem que dançar como criança. É uma linha muito tênue, muito tênue. Eu já fui observado numa juvenil que eu tinha, que as minhas prendas estavam muito vulgares.
que a gente precisava observar a categoria. Ou seja, era uma juvenil que eu tinha com prendas de 16, 17 anos, então eram prendas grandes, altas, bem maduras já. Algumas até dançavam já na adulta. Então, naturalmente, elas tinham uma interpretação mais madura. E aconteceu que elas colocaram isso na juvenil e foram observadas que elas estavam um pouquinho demais numa situação de uma categoria juvenil, que tem que ser um pouco menos que a adulta e um pouco mais que a juvenil. Agora, achar esse equilíbrio, esse meio termo, é uma tarefa muito difícil mesmo, assim. E é uma coisa que varia muito do avaliador e do conceito do avaliador. Mas o importante é que a criança não pode ser vulgar, a criança tem que ser criança, e o adolescente, ele já tem uma maturidade para entender melhor o que está acontecendo, e ele não é mais criança, porém ele não é adulto. Então, não é fácil a nossa vida. Wagner, só para... Desculpa. É comum de observar nos CTGs, assim, que tem mais categoria mirim e juvenil, né? E as crianças geralmente querem imitar as prendas da adulta por serem um exemplo dentro do galpão e acabam pegando os trejeitos das prendas que elas admiram. Uhum. William, isso é bom. Isso é bom por quê? Porque sempre vai ser melhor tu diminuir do que tu aumentar. Então, quanto mais tu tiver uma prenda ali que está exagerando, é muito mais fácil tu pedir para aquela prenda diminuir um pouquinho do que tu pegar uma prenda que não, sabe, que não consegue desenvolver e fazer ela desenvolver. Só que assim, ó, essa é a nossa tarefa como instrutores. É observar. Eu sempre digo assim, ó, faz o que tu quer. Faz o que tu imagina. Vai lá, faz o máximo que tu conseguir. Porque se tu passar do limite, eu tô aqui para te avisar. E principalmente, faz aqui, não faz lá na hora. Porque se tu fizer aqui errado, eu consigo te corrigir. Se tu fizer lá na hora e tiver errado, nós estamos ferrados. Então faz aqui, que daí eu vou ver e vou conseguir te orientar melhor. Então, assim, é muito importante eles absorverem esse conhecimento externo de fora, mas é importante que a gente fique de olho neles, para que eles não passem do limite. E lembrar eles, mas professor, por que ela pode fazer e eu não posso? Porque ela tem 15 anos a mais que tu, meu amor. Então, quando tu tiver a idade dela, lá na categoria adulta, tu também vai poder fazer. Então, aqui, tu precisa fazer mais tranquilinho. E, geralmente eles entendem, é bem tranquilo. Vamos lá, mais alguma questão? Manda, Leandro, quer falar antes? Wagner, eu queria saber como a gente compra aquele manual do Paixão Cortes lá. Os dois são de publicação da MTG. Os dois têm o da MTG. Então tá. Os dois têm, acho que é 80 pila cada um. É bem baratinho. Tem os dois, é o Bailes e Bailares e o manual do MTG, né? Os dois são muito legais, vocês vão gostar muito. Um deles é o do MTG, que é essencial a gente ter, né? E o outro, Bailes e Bailares, ele é bem legal mesmo. Wagner, é a primeira edição, né, Leandro? Cara, 2003. Primeira edição isso daí, né? Cara, deixa eu te perguntar. Já estamos na quinta. Era essa a pergunta. Tá na quinta edição já. Eu preciso me atualizar, então. Eu acho que o ano que vem vai sair a sexta edição, tá? Porque vai trocar a equipe. E essa quinta edição, ela é de 2019, eu acho. Acho que ela já tá meio datada também. É 2020, essa quinta edição. Então, ano que vem vai fazer 5 anos já. Acredito que eles já vão providenciar uma nova edição aí, porque tem algumas coisinhas que a gente veio vendo nos rodeios aí que andaram acontecendo e que eles vão precisar rever na obra ali, porque a equipe vai conversando, né, e vai entendendo algumas coisas e vai mudando algumas coisas. Wagner. Diga. Cara, vou ter que me retirando aqui. Tá, agradecer aí, cara, baita live aí. Muito bom material, tá? E eu não falei no começo ali, cara, curtindo bastante o grupo, bastante ali o material que vem ali. Pra mim é tudo muito bom, que nem eu conversei agora, né? Fechei 2 anos, né, que eu iniciei, né, como instrutor. E tá sendo muito bom o grupo pra mim, cara. Muito bom material ali. Tentando botar tudo em prática ali, tá bom? E um abração pra vocês aí, cara. Vou me retirando aí, tá? E vamos fazer outras lives dessa aí. Vamos fazer outras, bem legal nós compartilhar aí. Ano que vem, eu me mudando pro Mato Grosso vai ficar mais fácil, porque como eu dava aula todas as noites, né? Ficava difícil da gente separar uma noite pra... Mas a minha ideia é a gente fazer pelo menos, assim, uma por mês. Com a galera do grupo, pra gente conseguir conversar bastante, porque essa troca de experiência e de ideia é muito interessante. Mas obrigado, Bruno. Cara, abração pra vocês todos aí, tá bom? Feliz Natal. Boa noite aí. Vocês também. Então, assim, mais alguma pergunta aí? Alguém que tenha? Nós temos aí mais 8 minutos e 47 segundos. Para uma categoria mirim, um Chico sapateado, o que tu sugerias de expressão para os mirins? A Chico sapateado é uma dança muito boa, tá? Porque ela tem ali a parte do valsado, que ela é pares enlaçados.
Eu preciso ser vivo, alegre, envolvente. Ou seja, sorrir, cantar e olhar para o par, que é a tríade abençoada que nós temos. E na parte do sapateio é onde entra o fandango. Porém, como a mirim, o fandango ele é mais diluído, então a criança praticamente só sorri. Só que o fandango ele ainda é envolvente. Então é importante que durante o giro não se perca o envolvente. Nem o peão, nem a prenda. Então a prenda vai girar, vai girar, vai girar, olhando para o par, daqui a pouco ela vai virar e vai olhar para o par do outro lado. Não pode olhar para trás, nem o peão, nem a prenda. Então tem que tomar cuidado com isso, que é a questão do envolvente. Mas o Chico Sapateado é uma baita dança para mirim, tá? Uma baita dança para mirim. A única coisa é que tu tem que abrir o olho na questão dos posicionamentos também. Porque como ela é uma dança que tem várias formações, né, ela tem 4 posições, para cada uma delas que um par teu errar é 002 na planilha, né? Então tu precisa abrir o olho, fazer posições fáceis para eles e ensaiar bastante. O segredo de dança de posição é ensaiar muito, ensaiar bastante, até eles enjoarem. Tá bem, então, obrigado. Ô, tio Enzo. E aí, mais alguma questão? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Aí, ó. Mais alguma, gente?